Olá a todos. Gostaria de agradecer ao Laboratório LACE, ao professor Aldebaro e à equipe organizadora pela oportunidade. Meu nome é Débora Leal, sou paraense, carioca e pesquisadora e doutoranda na Universidade de Siegen, na Alemanha. Vou falar sobre o meu estudo, principalmente na região de Boa Vista, uma comunidade rural em Acará, que não é muito longe de Belém. Durante a minha fala, a Elaine Teles, que é minha amiga da comunidade, cidadã cientista e membro da diretoria da rede comunitária junto com mais 3 pessoas, vai apresentar uma breve entrevista com o Enio, que mora em outra comunidade, mas que trabalha em Boa Vista. Esses são os líderes, Cacá, Pô, Bia e Elaine, são membros da comunidade, são cientistas cidadãos, eles são coautores de artigos também que eu escrevo, e junto com a Elaine trabalho na rede. O meu principal interesse de pesquisa é o uso da tecnologia digital nas comunidades rurais e como ela afeta as economias locais, e a gente chama isso de pericapitalismo, que foi um termo realizado pela professora Anna Tsing. E o que eu descubro em meus estudos é que ela afeta de diferentes formas. As pessoas no mesmo lugar, às vezes, utilizam diferentes ferramentas ao seu favor para que a tecnologia digital funcione. Tecnólogos e empresas de tecnologia, como o Facebook, naturalmente gostam de tratar o que fazem como universalmente bom para todos, em todos os lugares. E eu sempre me pergunto, será que é isso? Precisamos conectar o próximo bilhão de qualquer maneira? Será que estamos fazendo da forma certa? Não temos nenhuma dúvida sobre isso? Bem, a minha fala não é sobre desmatamento, mas as 3 próximas imagens vão ser mostrando a destruição da Amazônia, e porque eu acho que tem muita relação com o que eu vou falar. Eu gostaria de salientar que o progresso tecnológico, muitas vezes, que contribui com o desmatamento e problemas que são causados na Amazônia, ela tem muitas vezes elas caminham só em uma direção. E o progresso tem muitos efeitos diferentes em diferentes lugares. E ele pode ter efeitos positivos e negativos. Então, nós precisamos estar atentos sobre que tipo de efeito podemos oferecer, onde, para quem e se as pessoas querem. O progresso tecnológico está frequentemente ligado à noção de progresso econômico. E progresso econômico ou desenvolvimento se levar às pessoas uma vida melhor. Uma ideia que, até onde eu vejo, não é universalmente verdadeira. A noção de desenvolvimento como universalmente bom para todos é dos anos 50. Mas podemos começar a história dessa difícil relação entre progresso e qualidade de vida muito mais atrás, na Revolução Industrial. E a Revolução Industrial aconteceu coincidentemente ao mesmo tempo que a colonização, o que financiou grande parte da Revolução Industrial na Europa, roubando ou retirando recursos naturais, mão de obra e pessoas da colônias como o Brasil. Essa velocidade de transformar o mundo em um mundo industrializado tem, nas últimas décadas, liberado enormes quantidades de CO2, metano, toxinas, poluição na atmosfera e no meio ambiente. E tudo isso para que há todos esses benefícios tecnológicos avançados que temos agora. E é claro que conseguimos grandes conquistas através dessa revolução. Ela financiou o desenvolvimento de novos medicamentos que curam a humanidade, mas ao mesmo tempo fomos capazes de danificar quase todo o planeta. Em um estudo, Jeremy Rifkin argumentou que cerca de 50% da humanidade está muito melhor hoje do que os nossos antepassados antes da Revolução Industrial. Entretanto, 40% das pessoas estão em situação pior do que os nossos antepassados antes da Revolução Industrial. Devemos, então, estar conscientes de que o dano é causado pelo modo de vida ocidental, por uma ideia específica da direção que o progresso deve tomar. E eu incluo a nós mesmos, mas eu não incluo comunidades que têm diferentes formas de viver e de progredir, como comunidades indígenas,
e até mesmo ribeirinhos e quilombolas. A prevalência de grandes empresas sediadas nos Estados Unidos em fornecer acesso à internet em todo o mundo e sua posição de monopólio tem sido retratada como uma forma de colonialismo digital, especialmente em áreas onde o governo carece de recursos ou vontade política para fornecer infraestrutura pública. Eu vejo a necessidade de criticar imaginários como empresas do Vale do Silício, como a Neuralink. O Facebook, SpaceX, Microsoft e Google estão prometendo a internet na região amazônica há alguns anos. Entretanto, como garantir que nossos dados nessas empresas gigantes não sejam utilizados para seus próprios fins comerciais? Como garantir a privacidade e a segurança dos dados? O Marco Civil e as regulamentações existentes, elas estão sendo suficientes? Algumas pessoas acreditam na autorregulação e pensam que o mundo digital vai se autorregular. Mas o que está acontecendo agora é uma explosão de dados, uma exposição exagerada na vida, na mídia social, o abandono do conhecimento científico por conta de notícias falsas e principalmente com a falta de neutralidade da rede, no Brasil principalmente, quando o WhatsApp passa a ser o único aplicativo onde os dados são livres. No caso, se você compra um pacote de dados, os dados não são retirados dele enquanto você usa o WhatsApp. Então, claro que você vai ter preferência em obter informações através do WhatsApp e não utilizar os seus dados para checar fatos. E isso tem colocado em risco a vida, a ciência e a democracia. Acredito que o capitalismo digital hoje não controla apenas o mercado, ela controla a sociedade. E ao mesmo tempo que enfrentamos todos esses conflitos, é um paradoxo por todos os benefícios que a tecnologia avançada tem promovido. Bem, alguns de vocês devem conhecer a Caral Boa Vista, que além de toda a sua beleza, de sua forma de vida diversificada, plural e tradicional, esta é uma comunidade que carece de serviços básicos, de esgoto, coleta de lixo, telecomunicação e educação formal. Além de todas essas questões, quando eu conheci a comunidade, a sua principal preocupação e necessidade era o acesso à internet. E como trazer? Então, vocês podem ver Belém lá em cima e Acará, você pega um barco, uma lancha, ou pode levar de 45 minutos de barco ou 15, 20 minutos de lancha. E é nessa onde tem essas duas torres, é onde fica a comunidade. E antes de eu falar sobre o processo, do que eu observei, essa é a cobertura da Vivo, que é a melhor operadora da região, e em círculo vermelho eu coloquei onde fica essa vila, essa comunidade. Então, a minha primeira passo foi observar e documentar como é que as pessoas utilizavam a comunicação. Essa é a Dona Lúcia e ela está tentando usar o celular para se comunicar com um médico em Belém, em um dia chuvoso. Então, eles têm esse morrinho que às vezes facilita acesso à telefonia. Esse é o Antônio, que é o pai da Elaine. Ele tinha um negócio de recarga de celular e ao final do dia ele precisava encontrar um lugar para conectar e processar as recargas. Curioso também encontrar uma cadeira no meio do mato, da floresta, que significa que nesse lugar possivelmente você pode em algum momento se conectar à internet se você aguardar. Esse pontinho rosa é a Wanda, ela vende cosméticos online e ela está na estrada esperando o sinal para trabalhar e se comunicar com os clientes. E como é que a gente poderia criar um acesso melhor para a internet? A gente, junto com a Associação de Produtores Orgânicos, a APOBV, a gente começou a mapear quais eram as condições da região e a gente encontrou essa torre abandonada. Tentamos contato com os donos, ela não foi possível, mas a gente resolveu então tomar conta dela. A gente espera que não seja retirada tão brevemente,
mas escrevemos para um edital do ITA, recebemos equipamentos, apoio do ITA, da UFPA com os alunos, e até hoje a gente tem alunos como o Moacir, que sempre ajuda a gente com a manutenção da rede, e começamos o trabalho. A gente construímos protótipos de torres, a APOBV construiu uma torre e, na verdade, a gente não precisava só de conhecimento tecnológico, a gente precisava também do conhecimento local sobre o ambiente natural, as águas, a chuva, onde é que a gente põe um poste, quais são as árvores que a gente tem que evitar porque cresce muito e que não vai interferir os sinais da rede, quais são as formas de amarrar as rádios, que caso falte um lacre de plástico ou de repente deixar uma coisa mais natural. Hoje a internet, então, ela funciona, a rede, mas não tem sido um trabalho fácil. A manutenção exige muito esforço, não chega a todos. A gente tinha 8 pontos de internet, alguns lugares pararam por conta da Covid, pararam de funcionar e a gente não conseguiu fazer as rádios voltarem a funcionar, mas alguns pontos funcionam. E o que o povo faz com a internet nessa região? Eu vou mostrar para vocês 4 histórias. A Elaine vai fazer essa entrevista com o Enio. Vamos ver. Eu sou a Elaine, representante do grupo Connect BV, e vou falar um pouco sobre o ensino remoto e ensino à distância, porque nesse período de pandemia nós tivemos muitas dificuldades com o ensino à distância. Eu sou aluna de serviço social, sou estudante de curso EAD e tive muita dificuldade nesse período. Por quê? Porque nós somos moradores da zona rural, nós não temos acesso à internet em casa, e quando a gente tem acesso à internet, é um acesso caro e muitas vezes não é de qualidade. Então, nós temos um projeto de internet aqui na Escola Boa Vista, no qual nós oferecemos internet para a comunidade local. Nesse período, teve até aluno que veio para defender o seu TCC aqui na escola por não ter um bom acesso em casa. Então, eu estou conversando com um amigo meu aqui sobre o assunto e vou fazer algumas perguntas para ele sobre como ele se sentiu nesse período a respeito desse ensino à distância ou remoto. Como você se sente com o ensino remoto ou à distância nesse período de pandemia? Bem, meu nome é Enio, eu sou estudante do curso de Tecnologia em Radiologia e durante esse período de pandemia, né, a instituição implementou um sistema de ensino remoto, né? Como eu moro na zona rural, é uma zona muito ruim de internet, não tem acesso, né, a nenhum tipo de internet. Então, como eu sou funcionário aqui da escola, eu tenho que vir para cá, né, trabalhar, e já aproveito para utilizar a internet, né? Só que há um problema, né, nessa plataforma de ensino, que eles só disponibilizam as aulas em lives no horário das aulas normais, ou seja, à noite, né? Como eu trabalho durante o dia, eu não tive acesso ao conteúdo. Então, eu tive que me informar com colegas do próprio grupo que me auxiliaram o tema, né? Mas, assim, referente à inclusão, eu não me senti incluído porque onde eu moro não tem internet, né? Então, eu não consegui acesso ao conteúdo. E qual tu acha a importância que esse projeto que a gente tem aqui na escola para ti, em relação ao teu estudo, como é que foi para ti? Olha, esse projeto de internet que tem aqui na escola onde trabalho, né, onde nós trabalhamos, é um projeto muito importante, né? Não só para mim, que sou estudante, mas como para toda a comunidade que mora aqui ao redor, né? Então, para mim, né, isso foi algo que me ajudou bastante, me ajudou muito, porque sem essa internet daqui ficaria muito difícil eu conseguir acessar qualquer tipo de plataforma de ensino, né? Mesmo eu não conseguindo assistir às aulas ao vivo, né, eu consegui ter acesso a lista de conteúdos, tudo mais, conversar com colegas. Então isso é muito importante. Então, para mim,
foi de muita importância. Eu vou dar uma. Então, através desse relato desse meu amigo e funcionário daqui, a gente está mostrando como é a importância de ter acesso à internet aqui na localidade, porque a gente não mora em Belém, Belém é um pouco distante, não muito, mas um pouco distante daqui, e nesse período todo ficou bem difícil o ensino, porque nós somos meio que excluídos, porque a gente mora distante de Belém e ao mesmo tempo perto, mas não temos acesso à internet de qualidade, sempre com essas interrupções. Às vezes falha, às vezes funciona, então muitas das vezes se torna uma barreira para nós que somos estudantes e para toda a comunidade. E é isso. Bem, essa foi a Elaine, uma grande amiga. A outra questão é a produção local. Eles produzem farinha de mandioca, açaí, frutas em geral. E é uma produção ancestral de várias gerações e muito comum também. Em minha conversa com alguns produtores, um amigo, nesse caso o Bebeto, me contou sobre a transferência de conhecimento que vem antes dos seus avós. E ele me contou que os avós, antes, quando eles faziam a produção, eles iam remando para Belém e lá eles vendiam, não vendiam, eles trocavam por arroz, por feijão, né, toda a sua produção. O pai dele já fez diferente, ele ia e vendia, ele ia para o porto, ficava ou ia para uma feira e vendia a sua produção. O Bebeto também chegou a vender, mas a partir do momento que eles começaram a perceber que eles tinham clientes, uma clientela fixa, e a comunicação da internet passou a funcionar para eles também, eles já não precisavam ficar o dia inteiro lá, eles produziam a quantidade necessária e podiam voltar para casa ao invés de ficar no porto ou numa feira aguardando. Mas as pessoas ainda vão para a feira vender ervas, feira de orgânicos, eles estão presentes. Mas alguns produtores conseguem também focar na sua venda mais específica. E aí, quando eu perguntei sobre a questão de procurar mais clientes, a resposta deles que me encantou foi que eles produziam o que a natureza conseguia produzir para eles. Então, dentro do limite do meio ambiente, eles produzem semanalmente. Mas se não tiver mais, é claro que tem o interesse de produzir, de plantar mais, mas é muito consciente do limite do que a natureza é capaz de produzir e ele já tem uma noção muito clara do que é possível. A questão do ativismo, né, na região. Essa é só uma foto para mostrar como exemplo, porque não tem como tirar uma foto aérea, mas na região passam duas linhões na comunidade de Boa Vista. E esse linhão, ele conecta barragens ou usinas hidrelétricas à indústria de mineração. As linhas elétricas, elas passam e muitas vezes provocam corte de árvores, sedimentação dos igarapés e buracos nas estradas. E um dos membros, no caso o Kaká e outros ativistas na região, eles tentaram negociar com as pessoas, com os trabalhadores, para fazer esses concertos, né? Mas como ele foi ignorado, ele começou a fazer uma chamada via WhatsApp do status dele, Facebook, e chamando as pessoas para apoiá-los, porque eles queriam, a ideia era fechar a estrada para que eles não trabalhassem na construção desses linhões. E só assim, com a divulgação e com muita persistência, é que o gerente da empresa responsável por esse empreendimento acabou cedendo e reunindo toda a comunidade para pensar em outras contribuições e também para resolver essas questões do igarapé e das estradas. Catálogo também é algo que é
uma nova atividade, na verdade, nova comparada com a mandioca, farinha, açaí. No caso, eu acho que vocês conhecem, né? Assim, quando você tem pessoas que vendem catálogo através de revista, em papel. Às vezes as pessoas vão de casa em casa ou no trabalho, você pega uma revista e escolhe os produtos que você quer. Mas mais recentemente, a maioria dessas empresas ela abriu lojas online. Então, todas as consultoras de cosméticos, elas agora tiveram que se adaptar. Mas muitas pessoas, apesar de poder comprar online, elas preferem comprar com as consultoras. E, na verdade, elas dependem das consultoras para comprar, porque não tem a infraestrutura necessária. E eu vou explicar melhor. Nessa região e nas ilhas ao redor, elas carecem de CEP. É um CEP único que eles teriam que ir para a capital, Acará, não poderia ser em Belém, para buscar os produtos. Então, eles, ao invés de usar o serviço que é um CEP único para todo mundo, se eu não me engano, é isso que eu entendi, elas usam um CEP de Belém, que pode ser na casa de uma conhecida, de algum familiar, ou de algum estabelecimento que fique próximo, no meio do caminho das pessoas que vão trabalhar em Belém, possam passar e pegar seus produtos. Então, normalmente, essas consultoras, elas no caso de ser numa casa de família, elas vão lá, coletam os produtos e fazem a distribuição dos produtos nas ilhas e coleta o dinheiro. Ou a pessoa que comprou o produto vai até o estabelecimento que fica no Porto da Palha, coleta o seu produto, deixa o dinheiro, a pessoa do estabelecimento encontra com a consultora de cosméticos e faz o pagamento, devolve o dinheiro. Então, assim, a rede utilizada, toda essa logística é uma logística que só com a internet ela não seria possível. Então, exige muito esforço do consultor. E Vanessa, que também é cidadã cientista, coautora de artigos, me ajuda nas pesquisas, ela vende cosméticos e ela descobriu que no canto da casa dela, ela consegue acessar o WhatsApp. Mas ela também tem a necessidade de, muitas vezes nessa época, quando a internet estava mais difícil, ela, na verdade, mandava o pedido para uma pessoa em Belém e a pessoa em Belém fazia o pedido online. Então, a comunicação dela era só através do WhatsApp. E esse é um exemplo de venda de catálogos, mas que é muito comum na região. E aí essa história sobre catálogo, ela mostra a complexidade, né, das intervenções, né, como é que a rede comunitária pode beneficiar, né, e como é que tem beneficiado. E mostra que a tecnologia por si só não significa muito, é apenas uma pequena parte da infraestrutura e que precisa de uma infraestrutura social da vida comunitária que compensa essa ausência da infraestrutura pública, como a caixa postal. E essa foto é o protótipo da torre que a gente fez, construímos com bambu, com recursos locais, junto com a Associação de Produtores Orgânicos e voluntários e ativistas. E algo que o José Maria me disse e deixa claro, é realmente complicado que ao mesmo tempo que queremos estar na era da tecnologia digital, queremos ter essa conexão com o passado. Mas será que não poderíamos chegar na fronteira entre os dois tempos, onde podemos usar o conhecimento do passado e do presente? E eu acho que eu posso finalizar com esse pensamento, né, de como é que a gente pode trazer esses exemplos que eu citei para as nossas vidas, né? E as 3 perguntas que eu fico são: assim como no processo da instalação da rede comunitária, a Conect BV, como é que a gente pode fazer com que essa combinação de conhecimentos tradicionais e acadêmicos aconteça? E assim como os produtos de farinha, açaí e ervas,
Por que não produzir tecnologia científica dentro dos limites da capacidade do meio ambiente? E como as vendedoras de catálogo que utilizam sua rede social e os ativistas que protegem e lutam pelo bem comum, teríamos como reduzir a velocidade da produção tecnológica para que possamos democratizar as tecnologias e incluir comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhos e outros membros da comunidade rural? Então eu finalizo aqui com essas dúvidas e espero conhecê-los em breve. Eu estou à disposição. Um abraço e obrigada.